Olá, meus amores, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Essa é a nossa live terapia do luto. Hoje vamos falar sobre o medo, né? O medo de esquecer quem se foi. Eu sou Michele Caltabiano, sou uma terapeuta emocional, também sou uma mãe em luto e hoje vamos falar sobre esse medo que sentimos do esquecimento, medo de esquecer os nossos amores, né? O que é esse medo? Por que esse medo se manifesta em nós? Qual é a diferença desse medo para o medo que acontece no luto? Então seja bem-vindo, boa noite. Vamos aguardar as pessoas entrarem aqui para que a gente possa fazer essa nossa live terapia, como sempre, com muita energia, cuidando uns dos outros, cuidando da dor do teu coração. Daqui a pouco a Andréia vai chegar aqui, né? É a nossa conselheira do luto, trabalha aqui junto com a gente, trazendo conselhos diários, né, para vocês que seguem aqui a nossa página Resoluto. Sejam muito bem-vindos. Aqui é uma terapia onde a gente cuida das pessoas, cuida das dores, cuida dos corações, tá? E você sempre será muito bem recebido aqui. Aqui você sempre tem voz. Boa noite, Rose, seja bem-vinda. Aqui você sempre tem voz, aqui você sempre vai ser ouvida, sempre tem alguém aqui para cuidar de você e dessa sua emoção, tá? Glória, seja bem-vinda, Margarida, seja bem-vinda, Rose, Sandra, Tânia, que delícia ver vocês aqui. Vamos esperar a Andréia entrar aqui para que a gente possa começar a interagir e falar um pouquinho desse medo. E vocês que estão aí assistindo, né, que já chegaram aqui na nossa live, vocês também sentem esse medo, né, de esquecer essa pessoa tão amada que hoje não está mais aqui? Como esse medo acontece aí na vida de vocês? Qual é o comportamento que vocês colocam em prática devido a esse medo? E será que tudo isso pode ser ajustado? Será que pode ser controlado esse medo? Será que ele tem razão de ser? Então a gente vai falar muito sobre isso. Comentem aí como isso acontece na vida de vocês, tá bom? Porque a gente vai começar a falar disso, porque o medo é uma emoção universal, né? Vamos falar um pouquinho do medo em geral. Ele é uma emoção universal e natural, né? O medo, ele tem aí a finalidade de nos proteger, de nos manter seguros. Então nós sentimos medo para que em algum momento da nossa vida a gente possa recuar, a gente possa se travar, se proteger de algo. E por que isso acontece? Acontece porque nos sentimos inseguros. Se eu estou em algum momento me sentindo insegura, é claro que eu vou sentir medo, né? Então essa insegurança traz esse medo. A Andréia já entrou aqui. Vamos colocá-la aqui no vídeo. Cadê você, Andréia? Aqui. Enquanto a gente, né, eu falava com vocês um pouquinho antes, estava aqui estudando, sempre mais e mais, para que a gente possa trazer esse conhecimento aí para vocês. Boa noite, Andréia. Boa noite, meninas. Tudo bem, Michele? Tudo bem, e você? Que bom. Por aqui tudo bem? Calor? Tava Chuva? também, parecia que caiu uma chuvinha, mas estava quente. É verdade. Boa noite para todas as meninas que estão aí. Sejam bem-vindas. A Paula já chegou. Tô falando para elas aqui, André, um pouquinho sobre o medo, né? Essa é uma emoção natural do ser humano. Não sei se você conseguiu pegar esse comecinho. O medo é uma emoção natural do ser humano que visa, né, nos proteger de algum perigo, fazer com que a gente se sinta mais segura. E esse medo, ele acontece porque a gente se sente inseguro. E é claro que no luto a gente tem diversas inseguranças, por isso sentimos medo, né? E pedi para que elas também falassem um pouquinho, e eu tenho bastante coisa aqui que eu anotei, que tem algumas manifestações, né, que esse medo traz. E eu citei 5 que eu acredito que são as mais importantes, que acontecem com todas as pessoas em luto. Só vou citá-las aqui. E dentre elas é esse medo de esquecer essa pessoa querida, né? Então, primeiro que a gente tem medo do desconhecido,
porque a gente não sabe, né, lidar com a morte. Então, a morte é desconhecida, lidar com esse luto e com tudo que vai acontecer é desconhecido. Então, isso já gera um medo inicial para essa pessoa enlutada. Medo de perder outras pessoas, porque a dor ela vem muito forte. Oi, Cida, boa noite. Ela vem muito forte. É claro que a gente tem medo de perder uma outra pessoa que a gente ama. A gente não quer passar por esse luto novamente. Então, esse medo, ele começa a existir. Medo, né, de esquecer essa pessoa tão amada. Medo de não ser capaz de processar esse luto. Então, a gente tem medo de não saber lidar com isso. E aí começa a criar aquele pavor, né? Aquela insegurança, por onde seguir, como fazer, para quem pedir ajuda. E também o medo de encarar essas emoções, que é um medo que acontece de forma bem sutil, porque a gente tem medo de olhar para a dor. Lembra que a gente fala muito isso aqui, né, André? De olhar para a dor, de se conectar Muito. com a dor, de olhar para ela e saber que ela existe, que ela está ali e acolher essa dor. Então, esse medo de enfrentar as emoções é um medo que te afasta da dor. Mas hoje a gente vai falar desse medo, desse esquecimento, né? Medo de esquecer essa pessoa e medo, né, de que as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso convívio, também o esqueçam. Porque o esquecimento das pessoas machucam, né, o nosso coração de mãe. Vou deixar a Andréia falar um pouquinho aí, enquanto eu vou compartilhando a nossa live aqui nos grupos, tá bom? Então, eu anotei algumas coisas porque esse tema é muito interessante. Porque quando a gente vivencia o luto, aquelas memórias arquivadas que a gente tem, né? A lembrança do cheiro, a lembrança dos momentos, as histórias, as sensações, né, vivenciadas, a gente vem toda à tona, né? A gente começa a sentir como se estivesse vivendo aquele momento outra vez. E conforme você vai processando esse luto, né, tudo que está acontecendo, a sensação que você tem é que parece o contrário. Né? Aí você começa a entender o luto, o que acontece? Aí você acha que não vai conseguir seguir a sua vida, porque você vai esquecer. Aí o momento que você não sente mais aquela dor, porque assim, conforme a gente vai organizando, ressignificando, a gente vai diminuindo algumas coisas, né? Aquela dor não fica tão intensa, não que você não vai sentir. Aquela saudade não fica tão doída, né? Aquelas lembranças já não te machucam tanto, e aí vem aquela sensação de culpa que parece que você está esquecendo. E isso vocês sabem, que todas que estão passando, que é impossível a gente esquecer. Esse amor é para sempre. Mas isso não impede de você seguir a sua vida sem sentimento de culpa. Não é porque você vai seguir a sua vida, vai caminhar, vai recomeçar, que você vai esquecer. Então, eu acho, Michele, que o maior medo nesse momento é do esquecimento, né? Mas como que a gente vai esquecer uma pessoa que fez parte da nossa vida, que a gente amou, né? Demais. A gente não esquece de tantas coisas que a gente faz. Imagine de um amor, né? Que conviveu com você, que viveu a vida com você, e agora que ele não está mais aqui, simplesmente a gente vira a página. Isso é impossível. É verdade. Né? Então, esse medo, eu acho que esse medo é o maior, de esquecer. Então, o que acontece? Ela se afunda na dor. Aí ela se afunda, né, dentro de casa. E isso machuca ela mesma. Porque o sentimento de culpa está na frente disso tudo. E é aí que a gente tem que começar a tratar esse lado. Então, essa live terapia sempre é para te dar uma ajuda. A gente está aqui, não que nós sabemos de tudo, não, nós não sabemos, nós aprendemos cada dia, porque eu leio, a Michele lê, e quanto mais a gente lê, mais a gente conhece. Então, a gente não vai conhecer tudo, né? Nem nessa vida, eu acho que a gente vai conhecer tudo que a gente gostaria de conhecer para amenizar a dor, né? Dessa perda que a gente tem. Então, assim, a gente consegue viver de novo, ser feliz, mas de uma outra forma, né? Sem o sentimento de culpa. Sim, isso é o que é mais importante, né? Porque o sentimento de culpa, ele limita a gente de prosseguir. A André falou uma coisa muito importante aí, sobre esse medo, né?
esse medo, ele causa, sim, uma insegurança. E é justamente essa insegurança que faz com que você sinta medo. Tá vendo como é um ciclo? Me sinto insegura, sinto medo. Se tenho medo, continuo insegura. E volto a sentir medo e sentir insegurança. E assim vai. E isso, a tendência disso é aumentar. O medo vai fortalecendo a insegurança, que vai fortalecendo o medo, que vai fortalecendo a insegurança. Ou seja, vai reforçando aquilo. É como se fosse validando a sua insegurança toda vez que você sente esse medo. E é claro, outra coisa importante que ela disse, gente, você nunca vai esquecer. Eu duvido. As pessoas podem esquecer, mas você não. Se essa pessoa realmente é importante, você não vai esquecer jamais. Só que o que acontece nisso tudo? Você não esquece, mas você se limita a falar. E esse limitar a falar dá essa sensação de esquecimento. E nós falamos já em diversas lives aqui, falar sobre o luto, falar sobre a sua dor, falar que você tem saudade, contar histórias, reviver histórias que você viveu com essa pessoa, é importante, é essencial. E isso faz com que a sensação de não esquecimento aconteça. Tá? Então a gente se limita por conta do outro, não é por nós. Quando eu falo aqui que o maior aprendizado dentro de uma terapia de luto é lidar com o outro, né? Não é com a gente. Porque por mim eu falaria do meu filho todo dia, o dia inteiro, para todas as pessoas, e não tô nem aí para ninguém. Mas como que as pessoas estão me vendo fazendo isso? Ah, eu tenho que aprender a lidar com as pessoas, porque as pessoas não querem ouvir. As pessoas vão me olhar e vão me recriminar. Então, dentro dessa terapia, a gente está aprendendo a se conhecer, mas a gente está aprendendo a lidar com o outro, com o que o outro pensa, como ele vai responder a tudo que eu faço. Porque a vida é assim, a gente faz alguma coisa, a pessoa reage de um jeito e a reação dela vai impactando a gente. Então, se eu falo algo legal, positivo, e ela fala isso aí, continua assim, ela vai me fortalecer. Se ela já me critica, ela já me põe pra baixo, acabou meu dia. Aí eu vou ficar mais e mais insegura, entendeu? Então, a gente precisa ir se sentindo segura no que se faz. Mas como que vai fazer isso? Fazendo o que te faz bem, tá? O que te faz bem? Não esquecer do meu filho. Falar sobre ele, contar histórias dele, colocar fotos dele. Eu não sei o que te traz segurança, o que te mantém perto dele ou dela, né? Tem mais pessoas que entraram aqui. Carmélia, boa noite. Margarida, Aninha Cruz, Maria Luíse, Aninha, Araci, sejam todas bem-vindas. Vou abrir aqui no outro, onde fica maior, né, para eu ler, porque nesse celular é bem pequenininho. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse medo, se vocês têm esse medo de vocês esquecerem, e medo também de que as pessoas à sua volta esqueçam essa pessoa. As pessoas que estão à sua volta também esquecem, deixam de falar, e como elas reagem quando você toca no assunto. Né? Fala aí pra gente. mas todas essas vivências aí que a gente está falando aqui é um processo normal do luto, né? Não é uma coisa que a gente está falando para tirar isso de vocês, não. Isso é um processo normal do luto. O luto, aos poucos, vai sendo integrado na nossa vida, entendeu? Então, é a partir daí que a gente vai melhorando. É isso mesmo. Então, vamos começar a ler umas mensagens aqui. Margarida, olá, boa noite. Desculpem a ausência, mas tive mais uma perda. O meu pai partiu 4 meses depois do meu filho. Foram semanas de muitas emoções e reviver a fase terminal do meu filhote, o meu medo em relação ao meu filho é mesmo o de ele se tornar apenas uma memória. Não sentir, abraçar é doloroso demais. Ainda guardo intacto o quarto, né? Guardo intacto e fechado. E de vez em quando vou cheirar o quarto, as roupas, me deito na cama dele, cheirando os lençóis. Aproveitar enquanto dura, porque o cheiro vai acabar. Margarida, eu faço isso ainda. Lá na casa da minha mãe tem uma gaveta
eu guardo algumas coisas que ficaram do meu filho, né? Então, e a roupa eu guardo assim, bem enroladinha, tem um moletom lá que eu guardo bem enroladinho, pra não entrar nada em volta, e eu vou lá, desenrolo, dou uma cheiradinha e deixo de novo. Porque isso conecta a gente, faz com que a gente se sinta mais perto, é totalmente natural, tenho certeza que todas as pessoas fazem isso, tá? Mas sim, é muito doloroso, né? Receba o nosso abraço aí, por conta do seu pai. E saiba que a gente tá aqui para apoiar você. É uma fase, é um momento, tem momentos aí que você vai precisar de ajuda e nós estamos aqui. Não é porque você está vivendo o luto de um filho que você já adquiriu um pouquinho de aprendizado, né? Você tem aí uma consciência muito boa, né? De um entendimento muito grande para lidar com tudo isso que você está passando. Mas nem por isso você vai sofrer menos, né? Pela ausência do seu pai. Então, nós estamos aqui para sempre ajudar você. Você já fez isso, Andréia? Foi cheirar as coisinhas? Muito. Né? Eu tenho um cheirinho do meu pai até hoje, que é um perfume que eu mesma dei para ele. Aí ficou aquele restinho, né? E a gente fica lembrando. Mas eu acho que, mesmo que um dia, né, você não sinta o cheiro, mas na sua mente você elabora aquele momento. E eu acho que você acaba sentindo aquele cheiro. Sim. Nada vai ficar para trás. Nada fica para trás. A gente, o tempo todo a gente lembrando, quando não é o cheiro, são as memórias da convivência, né? Daquelas sensações que vivemos juntos, aquelas brincadeiras, né? As palavras. Então, acho que é impossível, né? Alguma coisa se dissolver. Não, eu acho que isso não E o acontece. cheiro, né? O cheiro, ele tem o poder de instantaneamente levar você para aquela memória. Instantaneamente te leva para aquela memória, né? E aí, claro que você vai se sentir perto da pessoa. Pode se sentir chorosa, saudosa, normal, né? Nós amamos, sentimos saudade, sentimos falta, né? Como a Sim. Margarida colocou, do abraço, né? Então, é difícil sim. E claro, gente, cada um vai criando essa técnica. Mas o mais importante de tudo é todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo para aprender a lidar com isso, lidar com essas emoções. Tá? Aninha Cruz, oi lindas! Deus abençoe vocês. Boa noite, saudade. Mas também, um grande beijo para você. Beijo. Ela colocou aqui, nossa, eu amo falar do meu pai. Parece que quanto mais eu falo, mais presente ele está. A saudade que sinto é muito gratificante. Isso é lindo, né? É isso mesmo. Isso mesmo. A gente tem que ser grata por falar, né, do nosso ente querido, por pensar, porque a gente tem que falar mesmo, porque quanto mais a gente fala, realmente é o que a Aninha falou, a gente sente mais ele perto, né? A pessoa parece que está perto de você. E aí, como que a gente vai esquecer? Essa frase da Aninha, aqui que ela colocou, retrata muito para mim vamos dizer assim, a plenitude do luto, né? Ela chegou num estágio que ela tem essa saudade e é grata por tudo que viveram juntos, né? Porque a história continua ali, né? Tantas coisas que ela viveu com o pai. E quando a gente chega nesse estágio, a gente já consegue lidar melhor com a dor. A dor fica bem pequena perto dessa gratidão, né? De tê-lo como pai, de ter vivido com ele, dos ensinamentos que com certeza ele passou para ela. Então, essa frase dela retrata muito isso, essa plenitude. Eu não sei, Aninha, eu não lembro assim, há quanto tempo seu pai é falecido, né? Mas isso me ficou muito claro para mim, né? Olha como as palavras ali retratam bem o estado emocional que a gente está vivendo no nosso luto, né? E a gente sempre fala aqui, né? Viva por ele. E ontem eu conversei com uma, quer dizer, ela não é mãe, ela é filha que perdeu, que a mãe desencarnou, né? Sim. E eu falei exatamente isso para ela, porque ela não estava aceitando muito esse momento, que eu acho que ninguém, né? A gente não aceita de momento. Ela está no começo de um processo de luto, que é a aceitação. Mas eu falei exatamente isso para ela. Viva por ela, né? Já viva.
pense em todo o legado que ela deixou, né? Tudo de bom que vocês viveram. Isso vai te ajudar a seguir em frente. Eu acho que isso vale para todo mundo. Para todo mundo, porque essa é a história que fica, né? O que vivemos com essa pessoa? Porque muitas pessoas lidam como se o luto apagasse a história. Não apaga, tem uma história muito linda de cada um que precisa ser revivida, que precisa ser falada, que precisa ser homenageada, né? Que precisa ser sentida com amor, com gratidão, porque nós somos, né, essa história, fazemos parte dessa história, é parte da nossa essência, então a gente não pode esquecer, não, tá? Tânia Modesto, boa noite, minha linda. Eu faço isso também, não tirei nada do meu Igor. É muito normal a gente fazer isso, né? A Dridri Queiroz. Eu também tenho o cheirinho da minha menina. Ai, se a gente pudesse pôr esse cheirinho, né? E mantê-lo aí pro resto da vida, porque tem hora que dá uma saudade, a gente vai lá e sente aquele cheirinho. Mas às vezes a gente sente esse cheirinho do nada, né? Às vezes a gente sente esse cheirinho do nada. Tô aqui, sinto aquele cheiro, parece que a pessoa tá aqui. Quem sabe, né? Veio aqui dar um beijinho e foi embora. Rodrigo, Daniele, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite. Venho pedir nessa noite uma ajuda voluntária. Uma doação voluntária nesses momentos difíceis para que estamos passando, né? Ela tá pedindo aí ajuda, mora de aluguel. Rodrigo Daniele, né? Tá recebida aí sua mensagem. Quem puder ajudar, né? Quem quiser colaborar aí. Elisete, tô com uma saudade sem fim do meu Vitinho. Eu acho que tá, né, Elisete? Tenho visto bastante fotos aí de você com ele. Menino lindo, né? Ele é uma belezinha. Eu vejo as fotos dele, gente, que delícia. E ele parece muito com você, viu, Elisete? A gente fica com essa saudade sem fim. A Adri colocou, também falo com a minha filha o dia todo. Isso mesmo, vamos conversar com eles, vamos falar com eles, porque às vezes a gente não tem quem nos ouça, né? Então vamos falar com eles. Vamos enviar nosso amor, contar um pouquinho do nosso dia, falar que você está feliz com alguma coisa. Ou que de repente você está triste, mas que vai passar, que você é forte, que você está aprendendo, né? A lidar com esses desafios aí da vida. Então, a gente pode sim conversar com eles e isso é assim, maravilhoso. É que abre um monte de mensagem aqui, gente. Chega aqui, aí de repente eu vou, tá? Desculpa se às vezes eu me perco aqui um pouquinho da câmera, mas é que eu tô olhando aqui, chega a mensagem. Mas assim, a gente precisa falar com eles sim, isso faz bem para nós, tá? É uma forma de fazer uma terapia, tá? E uma das melhores, sem julgamento, sem crítica. Isso aí. A Elisete... O principal, né, André? A Elisete coloca assim, eu vivi por ele e continuo vivendo por ele. É isso que a André falou, né? Eu encontrei nesse trabalho, né? Uma forma de me sentir mais perto do meu filho. É como se eu estivesse honrando a memória do meu filho, né? Como se eu falasse assim, filho, você não morreu em vão. Todo o meu aprendizado em cuidar de mim no luto, hoje eu ajudo outras pessoas. Então, para mim, é isso. É fazer isso. E dentro desse trabalho, eu me apaixonei por tudo isso. Eu me apaixonei por ser uma terapeuta. Eu me apaixonei em estudar terapia, emoções, vibração. E eu não paro de estudar. Não paro de estudar. Vocês sabem que agora eu trabalho, né, numa empresa. Voltei a trabalhar numa empresa que eu já trabalhei muitos anos atrás. Então, lá eu trabalho 8 horas por dia. Eu chego aqui, eu tomo um banho, eu descanso um pouquinho. Daqui a pouco eu vou pegar meu conteúdo. Eu vou ler um vídeo, eu vou fazer um curso. Eu tô sempre estudando, sempre fazendo alguma coisa, porque eu sou apaixonada. E um dia, quem sabe, eu posso viver disso, né? Um dia, quem sabe, eu viro uma grande terapeuta, né? Para atender muitas pessoas, né? Podendo aí também ganhar o meu dinheirinho. E aí, viver disso. Aí eu tenho certeza que eu não vou sair mais de frente do celular.
Oi. Peraí, gente, só um minutinho. André, tá falando aí. Ai, gente, é isso aí. Olha, eu acho que esse trabalho que a gente faz é tão gratificante que quanto mais eu converso e sei, porque eu atendo também pessoas num outro projeto que eu tenho, que a Michelle participou também, eu converso muito com mães, né, com filhas, com esposas, e aí eu vejo o quanto, né, o quanto a gente evolui como pessoa, a gente se torna uma pessoa melhor quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa. Então eu leio, a Michelle estuda, porque ela é terapeuta, eu leio bastante, eu vejo vídeo, tudo para entender, para dar um conforto para essas pessoas, né? Porque quando a gente cuida de alguém, a gente cuida da gente também. Então, acho que a Michelle é um exemplo do que ela passou, ela se cuidou, ela se ressignificou e hoje ela está passando tudo isso para vocês. Né? E eu aprendi muito com ela também, porque ela me convidou para participar desse projeto e eu aceitei com muito amor, porque eu sabia que ia dar certo essa parceria, porque a gente já trabalhou junto, então, e eu aceitei de bom grado. E a gente está aí junto até hoje, a gente se encontra para conversar, quando ela tem uma coisa nova, a gente conversa, ela pede minha opinião, eu dou. Todos esses posts que tem todo dia na página da Resoluto, sou eu quem coloca, porque eu tenho contato com psicólogas, eu converso com elas, eu peço permissão, claro, para pegar alguns posts, eu mudo algumas coisas, né? Porque eu quero uma motivação para vocês. Eu não quero, assim, uma coisa triste para vocês lerem. Eu quero uma motivação para vocês continuarem caminhando, que é esse o nosso objetivo aqui nessa live. E aí, com isso tudo, a gente vai se apaixonando cada vez mais. E aí a gente chegou aqui onde a gente está. E a gente quer ir muito mais além disso, para que vocês se sintam confortáveis, porque eu sei que é difícil alguém ouvir a gente falando, né? Ninguém às vezes quer ouvir você falar toda hora da mesma coisa, mas para a gente ressignificar, a gente precisa pôr para fora, expressar essa dor, expressar o sentimento e o que você está sentindo. E precisa de pessoas preparadas para isso. E nós estamos nos preparando. Eu não vou dizer que nós estamos preparadas. Nós estamos nos preparando para poder dar esse conforto para cada um. Hoje eu falei bastante, hein, Michelle? Já conversei com elas. Isso é muito bom, gente. Não sei se elas vão... Não sei se elas vão seguir. Ela tem que seguir a nossa... assim, participar junto com a gente, né? Crescer junto com a gente. Eu quero ver a evolução de cada uma. Lógico, gente, é um dia de cada vez. Isso aí, o processo é muito lento, mas nós estamos aqui para caminhar junto com vocês. É isso aí. A gente vai se apaixonando pelo que faz, né? E aí, a gente se apaixona por isso, né, André? Eu gosto, faço com muito prazer, com muito amor, com muito carinho. E por isso que eu estudo cada vez mais. E quando eu puder realmente fazer só isso, né, aí vai ficar melhor ainda. Ana Paula escreveu aqui: eu sinto saudades muito forte do meu filho. Tem dias que fica pior. Sei que nunca vou esquecê-lo. Ando com ele para todo lugar, porque a capa do meu telefone tem uma foto nossa juntos, né? No último Dia das Mães. A Ana Paula também está passando aí por esse momento difícil, né, Ana Paula? Seu filho já faz 1 ano, completou 1 ano em dezembro, mas é difícil. Vão se passar aí muitos anos e você pode ter certeza disso, você não vai esquecer. Não vai esquecer mesmo. E não vai e não deve ter vergonha de dizer isso, tá? Independente do que as pessoas falem. A Tânia Modesta escreveu: essa noite sonhei com o meu Igor, foi lindo, ai que delícia. Nossa, que delícia. Eu amo quando isso acontece, gente, de sonhar. Sonhar é tudo de bom. Sonhar é maravilhoso. Só que nem sempre a gente lembra, né? Parece que é um recado, né? Para que você fique bem. Né? Parece que é um aconchego, assim, é um abraço. Um encontro, né? Para matar a saudade.
Porque a gente acorda do sonho realmente com aquela sensação de ter encontrado, de estar junto. Às vezes eu me lembro que eu acordava chorando, né? E eu não me lembro muito bem o que eu sonhava, mas no meu sono eu chorava muito, então eu acordava chorando. Então as sensações que eu tive no início não foi muito boa, né? E eu acho que por isso eu me travei. Aí depois eu demorei muito, acho que mais de um ano, para conseguir sonhar com ele. Ter um sonho realmente esse que eu pudesse lembrar e que eu pudesse acordar bem. Porque a sensação que você tem do sonho, você acorda com ela, né? E se você tá ali com saudade, se você tá chorando, você vai acordar chorando, vai acordar com saudade, né? Essa sensação amanhece com você. Rosa, boa noite. A Elisete colocou aqui. A Andrea, eu não conhecia ainda, mas a Michelle foi muito importante no início do meu processo de luto. Gratidão. É que a Elisete, a gente fez algumas terapias, né, Elisete? Na época que eu não estava trabalhando, que eu tinha um pouco mais de tempo, eu fazia esses atendimentos terapêuticos aí, a gente conversou bastante. Que bom, Elisete. Eu fico feliz realmente de ter te ajudado de alguma forma, tá? Mas a gente continua aqui, ajudando do mesmo jeito. De uma forma diferente, né? Conforme vai dando tempo pra gente fazer. Mas estamos aqui sempre pra você, tá? A Margarida escreveu: obrigada, realmente um medo de esquecer mesmo. Não acho que eu tenho. Nunca vou esquecer. Um amor que é eterno, realmente. É mesmo a falta da presença física. Transformar essa nova realidade. Reagrupar, renascer de forma diferente. Acho que estou a tentar honrar o que ele queria que eu fizesse. Sou, de certeza, uma pessoa melhor e dou muito mais valor às pequenas coisas da vida. Passo a passo, um dia melhor, outro pior, né? Mas faz parte do processo. Exatamente. Sim. Olha como a Margarida tem aí uma consciência, né, bem bacana para lidar com o luto. Não é fácil. Não significa que está sendo Não é fácil para fácil. ela, né? Mas essa consciência, ela vai trabalhando a nossa inconsciência. Tem horas que eu me pego fazendo uma reflexão aqui que eu falo assim: nós estamos conscientes, né? O que é estar consciente? É o que eu sei? É o que eu conheço? É o que eu tenho conhecimento? E quando eu começo a ter conhecimentos diferentes, olhares diferentes para novos aprendizados, eu estou aumentando a minha consciência, expandindo a minha consciência, deixando ela muito maior, mais rica, né? Rica com os aprendizados, rica com a forma de entender e de olhar a vida. Imagina se a gente se desesperasse, porque o luto traz esse desespero, e a gente nunca mais saísse desse desespero. Quem aguentaria viver dessa forma? A gente morreria. Nosso corpo não teria estrutura emocional para ficar com aquele desespero o tempo todo. Então, o conhecimento, a conversa, a terapia vai trazendo aí essa expansão de consciência, que é fazendo com que você enxergue as coisas de uma outra maneira, né? A Margarida colocou aqui: passo a dar mais valor às pequenas coisas da vida. Então, nossos valores mudam, né? O que realmente é importante para nós, o que realmente é importante para o outro, né? E aí a gente começa a mudar realmente as nossas crenças, os nossos valores. E quando eu falo de crença, gente, não estou falando de crença religiosa, não, tá? Crença é tudo que a gente acredita que é daquele jeito, Sim. tá? Não estou falando de crença religiosa. A Rosa escreveu aqui: não esquecerei jamais o amor da minha vida. Essa semana eu tive uma recaída, chorei muito, porque ele me levava para fazer os exames ao médico e agora não tenho mais ele para me acompanhar. Faz muita falta. Muito difícil. Estou tentando melhorar. É um passo de cada vez, um desafio de cada vez, né? Uma experiência, né? De cada vez, tá? Essa experiência
que você vai tendo, lógico, ela vai trazer os gatilhos emocionais. Você vai estar lá esperando para ser atendida no médico e você vai vir, né, ter um turbilhão de lembranças. E aí começam as comparações, né? Da última vez ele estava aqui, foi mais fácil, estava do meu lado, estava me acompanhando. E aí a gente começa a comparar o que tinha e o que tem, como era e como é, né? E é normal que aí a gente tenha essa recaída, porque essa comparação deixa aí mais claro para nossa mente, mais evidente que a pessoa não está aqui. Né? E é uma realidade que nós não gostaríamos de ter que aceitar. Então, fica difícil. Por isso acontecem as recaídas. Né? A gente pode mudar um pouco esse pensamento, né, Michele? O que a gente pode fazer? No dia que você for sair, nos lugares que ele te levar, você fala assim, olha, meu amor, tá pronto para me levar? Vamos. Fique pensando assim, ponha na sua cabeça que ele tá ali perto de você, né? Para você não ficar tão sofrida. Eu li hoje, num livro que eu peguei aqui, que afundar-se na dor não é sinônimo de amor, gente. Pelo contrário, você tem que viver por esse amor, né? Porque isso aí faz parte do luto, né? A gente, no começo, a gente fica, né, triste, a gente acaba se afundando, mas a gente tem competência para levantar. Então, a gente tem que começar a olhar as possibilidades em volta, né? O que eu posso fazer para melhorar, né? Mesmo que essa sensação, de vez em quando, você vai ter uma sensação de que parece que você vai esquecer, mas isso é impossível, porque o amor da vida da gente, a pessoa que a gente ama, a gente nunca esquece. Porque tem coisas que a gente passa anos e a gente lembra. Porque às vezes uma música nos faz voltar lá atrás, porque essa música me fez voltar numa época que eu era feliz, que eu era criança. A gente precisa mudar essa linha de pensamento para a gente poder se sentir melhor. Então, eu acho assim, eu vou sair hoje, ele está aqui, ó, do meu lado, está me acompanhando. E vai dando aquela sensação de bem-estar. Né? Isso é possível. Isso que a André está falando é uma estratégia que a gente utiliza para a gente não se sentir tão sozinha, tão vazia, né? E ela completou aqui, ó. Michele, quando me deparo com alguma coisa que não consigo resolver, fico muito triste e mal. Isso é normal? É normal, né? Imagina, eu estou ali para resolver uma questão e eu não consigo. A situação é essa. O que vai diferenciar e vai te manter mal ou vai mudar esse seu mal-estar com não conseguir resolver é a forma como você vai agir diante disso. Porque muitas vezes, sim, nós não conseguimos de imediato resolver uma questão. E aí a gente tem que entender o que falta. O que falta para eu resolver essa questão? O que eu ainda preciso aprender? O que eu preciso desenvolver? Será que eu preciso de alguém? Será que eu tenho, né, a oportunidade de resolver sozinha? Acessando uma outra informação, fazendo uma técnica, né? Eu tô falando assim de fazer algo em geral, mas o pensamento é o mesmo. Então, eu preciso da ajuda de alguém para resolver essa questão, ou se eu fizer alguma coisa, eu consigo resolver sozinha. Porque de repente eu preciso só de uma habilidade, de uma técnica, aprender ou ler alguma coisa para eu desenvolver aquilo e conseguir concluir, né, aquilo que eu não consegui resolver naquele momento. E isso, o que é isso? Isso é um crescimento, é um desenvolvimento. Nós vamos crescendo, nos desenvolvendo. E é claro que nós vamos nos deparar com situações que a gente não sabe como lidar. Né? Eu não sei muito bem aqui se ela está dizendo em relação a algo prático do dia a dia ou algo em relação ao luto. Mas o pensamento é o mesmo. Se for ao luto, né? Uma emoção do luto, uma situação que ela não está sabendo lidar, como, né, que ela vai lidar com isso? O que eu preciso fazer para eu me sentir melhor? Né? Para eu resolver essa questão? Eu preciso ouvir uma música, eu preciso fazer uma meditação, eu preciso utilizar alguma técnica. O que eu faço
para resolver aquele problema emocional do luto, ou se for uma questão prática da vida, será que eu tenho todos os requisitos necessários para resolver aquele problema? Eu sei fazer sozinha? Ou eu sei fazer até uma parte, eu preciso de alguém para me ajudar, de uma outra parte, depois eu consigo dar conta. Então, a gente precisa aprender a fazer essa análise, né? Porque nós somos capazes, sim, de muita coisa. Só que tem situações que são novas, que nunca passamos, que nunca fizemos sozinha, que nunca precisamos resolver, porque sempre tinha alguém que fazia, né? Mas isso não significa que não somos capazes. Então, tem que parar um pouquinho, Rosa, analisar a situação com carinho, ver aí com carinho, para que a gente possa estar aí resolvendo isso, né? E acabando com esse mal-estar. Porque é normal, sim, que a gente não consiga resolver de imediato algumas coisas, tá? Aninha, mandando um beijinho aí, tá com saudade da Luciana. Tá por aí, Lu? Beijo pra você. Isa. Ela escreveu aqui, só que nunca mais a nossa vida será a mesma de antes. Não vai, né? Isa, não vai ser a mesma de antes. Primeiro porque fica um vazio. Não vai. Né? Pode falar. Primeiro porque fica um vazio. Segundo porque nós temos aí muitos aprendizados que a gente vai adquirindo, né, com esse processo. Então a gente passa a ver a vida de uma outra forma. É verdade, Michele. A nossa vida realmente, ela não vai ser mais a mesma, né? Mas a pessoa amada, ela vai fazer parte da nossa história para sempre, de quem nós somos e de quem a gente vai se tornar. Então, isso é reorganizar a nossa vida. Lógico, a gente vai, daqui para frente a gente tem possibilidades de ser feliz, mas não como antes, vai ser diferente, claro. Né? Mas o importante é que esse amor é para sempre. Isso que é importante, né? Esse amor às vezes eu fico pensando que viver um luto, né, é reinventar a vida. Quem vive no luto atualmente, né, o que está vivendo luto, a gente tem que reinventar essa vida, para a gente poder diminuir todos esses sentimentos aí que fazem mal para a gente poder ficar pelo menos com alguma coisa para o nosso bem-estar. Né? E tudo isso exige o quê? Pessoas, famílias, essa terapia, né? E depende também da gente, que é o principal, a nossa parte, isso, né? De querer. Porque somos nós, né, que executamos a mudança em nós. Então, tudo depende da gente. Isso. A Cida colocou aqui, né? Oi, minhas lindas, boa noite. Amanhã é aniversário do meu grande amor, do meu Yuri Noki. Tem bolo com o nome dele, tem festa, bexiga, tudo que eu sempre fiz. Ai, que delícia! Isso mesmo. A Isa também faz isso, né, Isa? A Isa, Murilo, a dona Isa fez, foi muito canta legal. Parabéns para ele. Foi muito legal. Faz bolo, é isso aí. Porque, gente, isso ressalta, né, o não esquecimento. Né? Não só o não esquecimento da memória, mas da data, né? A data em que ele chegou nesse mundo, a data que esse presente chegou em nossas vidas. Então, assim, é uma data que a gente nunca vai esquecer, né? E eu tenho certeza que eles gostam dessa lembrança e muito. A Rosa colocou assim... Não, peraí. Pulou aqui. Adri. Parabéns, também fiz para minha Ketni. Isso aí, tem que fazer bolinho, sim, cantar parabéns, sim. Se isso faz bem para você, com certeza faz bem para eles, tá? Alu, boa noite. Beijo. Dri, boa noite. A Rosa completou. Verdade, Andréia, sempre reinventando. É o que procuro fazer sempre. E nesse reinventar, a gente descobre o que faz bem pra gente, né? É o autoconhecimento. Você vai descobrindo e se conhecendo e entendendo o que faz bem pra você. A Tânia escreveu aqui que também faz. Também faz aí. Quer completar alguma coisa, Andréia? Não, eu acho que eu falei bastante hoje. Né? Foi bem produtivo. Elas é que estão comentando menos hoje. Mas tá bom.
estão comentando. É tudo no Tá nosso ótimo. tempo, né? É Mas eu acho que verdade. foi, assim, muito produtivo, né? Tudo que a Uhum. gente falou aqui sobre essa questão do medo, sobre entender o medo. Medo todos nós sentimos, né? Em todas as situações da nossa vida. E claro que o luto também traz esse medo. E medos diversos aí, como eu citei no começo da live, né? Outros tipos de medo. E a gente precisa aprender a controlar esse medo, a trabalhar com o que esse medo traz para a nossa vida, né? Qual é o impacto que esse medo traz? E não deixar que esse medo nos trave, né? Nos impeça de falar, nos impeça de lembrar, nos impeça de fazer com que a presença desse ser seja lembrada em nossas vidas, né? Eu falo muito assim, se não está satisfeito aqui, se está te incomodando, que saia, né? Porque a casa é minha, né? Quem faz o bolo cantando parabéns sou eu, se você não está achando legal, né? O que eu posso fazer? Então, a gente tem que, de vez em quando, né, desligar aí essa questão de ficar se importando com o que o outro pensa, porque senão a gente só sofre, né? Na visão do outro, na visão da maioria das pessoas, o luto só é sofrer, né? Sofrer, se calar, não falar mais, não lembrar. Então, se a gente for seguir isso, né, como vem sendo seguido aí há milhares de anos, a gente vai viver sofrendo, a gente nunca vai sair da dor. Então, a gente precisa se reinventar, a gente precisa abrir aí nosso coração para a gente aprender diversas coisas com essas emoções que a gente está sentindo e sempre ser grata por essa pessoa ter passado por nossas vidas, né? Eu falo muito isso. Hoje eu sou uma outra pessoa, né? Claro que se você perguntar para mim, você quer ser o filho de volta ou você quer ser essa pessoa que você é hoje? Eu vou falar que eu quero meu filho de volta, né? Se eu puder escolher, eu vou falar que eu quero ele de volta, mesmo que eu voltasse a ser a pessoa de antes. Mas não existe essa possibilidade, né? Então, o que eu posso fazer? Agradecer por quem eu sou hoje, né? Pelo que eu faço e pela ajuda que a gente vai levando aí para as pessoas. É verdade, Michele, que você falou. Porque a gente não pode. Você fala uma coisa assim muito importante também, que é não se incomodar com a opinião de outras pessoas. Porque, assim, no momento que a gente está, né, sensível, acaba derrubando. E a gente, em vez de ter alguns altos e baixos, a gente vai ficar nos baixos, né, por várias vezes. Então, a gente sempre fala aqui, e já falou em algumas lives, que a gente precisa ter pessoas que gostem de ouvir a gente, pessoas amigas, né, a família, né, colocar sempre, expor sempre esse sentimento, porque eu tenho certeza, né, que se a gente começar a reinventar, é a partir daí da nossa boa vontade e dessa força que a gente nem sabe onde tem, mas que a gente tem, né, porque a gente tem vários exemplos aqui, além da Michele, tem vários exemplos. A Cida é uma que ela foi um acontecimento assim ontem, ela conversou comigo, eu não vou contar a história aqui, que é um pouquinho longa, mas eu fiquei muito feliz por ela, porque ela praticou o perdão, né, que estava muito difícil para ela. Então, foi uma coisa muito linda que a gente conversou ontem, eu fiquei muito emocionada, porque ela perdoou, e perdoou do coração mesmo, porque a gente, conversando, ela contou uma história, e aí eu vi que realmente esse perdão fez ela se libertar de todas as coisas negativas, de todos os sentimentos ruins, e ela está em paz, eu tenho certeza disso. Eu estou procurando porque é assim, aqui para ler uma coisa para você, pode continuar. Então, aí eu fiquei muito feliz. Então, é assim, esse exemplo, agora ela vai seguir em frente com a vida dela. Agora ela vai ficar em paz, apesar da ausência, né, do Yuri, mas agora eu tenho certeza que ela vai ficar em paz, porque ela está fazendo uma coisa que ela está se sentindo feliz, que ela está ajudando lá no centro, né, no projeto, e isso está fazendo tão bem para ela, que se você olhar a Michele, conversar com ela, você vê que ela é outra pessoa. E eu fiquei lembrando a primeira vez que ela foi, né? Ela estava bem brava, né? Muito brava, né? Porque, assim, é difícil a gente
falar alguma coisa para uma pessoa que está sofrendo. Ela não vai ouvir de momento. Ela vai achar que a gente é fácil falar porque a gente não está passando por isso. Ela falou isso uma vez. E o que a Exatamente. gente faz? Abraça. A gente abraça a causa, né? Abraça ela e abraça a causa. E hoje, o retorno disso tudo me deixou muito feliz. É isso mesmo. Muito feliz. Então, assim, existe sim possibilidade da gente seguir em frente. Existe. Sem esquecer a pessoa que você ama. Mas existe a possibilidade de caminhar, sim. Existe, sim. E conforme a gente vai estudando e a gente vai aprendendo mais e mais, né? Porque os nossos estudos vão trazendo isso, aprendizado, conhecimento, as experiências que a gente vive também vai trazendo, né? Esse aprendizado. E lembra que a gente falava muito, né? O luto não tem um guia, né? Um passo a passo de luto, né? E o meu maior sonho, o maior sonho da minha vida é criar esse guia, é criar esse passo a passo, é falar o que cada um deve fazer. E é muito difícil fazer isso, não é fácil, porque cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem a sua vivência. Sim. Mas as emoções que são envolvidas em luto, elas são iguais. Você sente raiva, você sente medo, você sente angústia, você sente tristeza, você sente saudade. E quais são as emoções que vão te tirar daí? Né? Então, olha, para superar o medo, e eu estou trabalhando nesse material, né? Então, em breve, vocês vão ter aí uma forma de cuidar do luto, né? Estou perdida, não sei por onde começar. Vocês vão vir, né, nesse curso que eu estou criando, né? Um curso baseado nas emoções do luto. Então, vai existir sim esse guia, ele já está em andamento, já está em processo. Se Deus quiser, até o final do ano ele está pronto. E é o maior sonho da minha vida fazer isso. Tá? Então, aqui, eu escrevi aqui, superar o medo e elevar a frequência energética das emoções envolve a busca pelo conhecimento, a aceitação de nossas limitações e a disposição de enfrentar os nossos medos. Tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? E a aceitação e o perdão são emoções mais elevadas que podem nos ajudar a superar esse medo e alcançar uma vida plena e feliz. Então, olha como veio assim perfeitamente com tudo que a Andréia contou, né? E olha a prova viva, né? Um exemplo prático disso que eu estou escrevendo aqui, né? Isso porque eu não conversei com a Cida. Mas, gente, a vivência que eu tenho aqui de trabalhar com as pessoas em luto, de ter vivido meu luto e de estar estudando emoções, vibrações, né? E muitas outras coisas que eu venho estudando, está me trazendo esse conhecimento para criar esse material. Né? Independente da história que você está vivendo, dos acontecimentos que estejam acontecendo na sua vida, do que te falaram, as emoções que vão acontecendo na pessoa em luto é a mesma. Então, nós estamos trabalhando com o quê? Com situações ou com emoções? Emoções. Vimos que as emoções derrubam e que outras emoções sustentam, levantam. E é isso, é baseado nisso que a gente vai fazer esse guia. Né? Ele tá aí, no forno, daqui a pouco tá pronto. Então, assim... Que bom, que lindo, Michele. É o maior Gostei. Assim, sonho da minha vida, falta pouco. Eu sei. Falta muito pouco. E eu sabia que existia um jeito, eu só não sabia como fazer. Né? E eu busquei muito, muito conhecimento, muito estudo, muito aprendizado. Inclusive, tem um novo aqui que eu pretendo fazer para poder complementar isso com muito, assim, com muito respaldo em relação aos meus estudos, né? Porque muitas pessoas podem falar, você não tem esse estudo, você está falando, quem é você, né? Apenas uma mãe enlutada? Apenas uma pessoa que fala de emoções? Não, eu sou uma pessoa que estuda, que corre atrás e que busca estudar com os melhores, com as melhores, né? Fiz muito curso gratuito, hoje tenho condição de pagar outros, né? Para poder enriquecer aí o nosso conteúdo e com certeza até o fim do ano eu sei que ele tá aí, tá chegando. Tá? Então, assim, sinto muito orgulho de tudo isso. Quando a gente consegue resultados de tudo, né, que você vem fazendo, que a gente vem fazendo, eu acho que o estudo fica em segundo lugar. Porque
assim, um exemplo prático para mim é um médico que não te dá atenção, que não olha para você. Um profissional que estudou tantos anos, que ainda continua estudando e não sabe se colocar no lugar Do outro. de uma pessoa. Então, aquele estudo para ele não valeu de nada se ele não for um ser humano e trabalhar com amor. Então, quando a gente pesquisa, quando a gente estuda para passar esse conteúdo aqui, o estudo é o de menos. Lógico, você tem que ter lógico que você não vai abrir um leque sem pelo menos saber conversar sobre o assunto. Você tem que dominar o assunto para você passar para alguém. Então, isso é o conhecimento, é o amor que a gente tem pelo que a gente faz, é que dá esses resultados. Exatamente. Os resultados, eles estão aí, né? Então, assim, lógico, a gente tem que juntar tudo isso, que eu acho muito legal que você está fazendo, né? Eu também tenho esse desejo de montar assim, alguma coisa de tudo que eu aprendi, mas isso aí é só para ficar registrado, né? E passar para vocês. E é isso que a gente faz. Se a gente fizer tudo com amor, você não precisa se ligar no estudo, porque você lê uma coisa bonita, quando você lê uma frase bonita, você encontra uma pessoa, de repente, que não está passando por um bom momento, se você falar alguma coisa, e ela fala assim, nossa, você não imagina quanto isso me ajudou. E às vezes é uma pessoa que não tem estudos, e ela fala, porque ela tem o dom da palavra, né? Você vai ouvir uma pessoa que é estudada, que decorou tudo, né? Que teve que ficar ali decorando, você vai ouvir. Mas quando você ouve uma pessoa sábia, que tem o dom da palavra, é totalmente diferente. Aquilo bate aqui dentro, entendeu? Então, assim, tudo que a Michelle está fazendo, independe de qualquer outro estudo, ela está fazendo com amor. E eu faria também, né? Como eu participo das lives, como a gente não conversa só aqui, eu e a Michelle, a gente se encontra, né? A gente conversa no WhatsApp, ela passa as coisas novas, as novidades, ela passa, a gente, quando ela pede, né, a minha opinião, minha humilde opinião, eu dou, entendeu? Então, eu gosto de participar de tudo que ela está fazendo, porque eu sempre digo assim, não tem coisa melhor na vida do que fazer o bem para alguém e a gente ter esses resultados, né, que surgem aí, que surgiram. E ontem eu fiquei muito feliz com a Cida, não deu para conversar com ela direito, porque eu estava ocupada lá, mas ela sabe o quanto eu fiquei feliz por ela. Eu também estou muito feliz por ela, muito feliz. Rose, boa noite, chegou aqui, né? Dando boa noite pra gente. A gente está encerrando, vai encerrar hoje no horário, 9 horas, né? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Próxima semana a gente Beijo, tá aí. gente. Até mais. Beijo.